Fala Webmaster, Robson aqui, seja bem-vindo à terceira aula do nosso curso de CSS3 e continuidade do nosso curso de HTML5 aqui para o canal do YouTube da UpInside, que é youtube.com/UpInside ou no facebook.com/UpInside, você confere todas as aulas. Se você ainda não assistiu às outras duas aulas de CSS3, no balãozinho aqui ao lado tem o link para elas, e se você também não assistiu o curso de HTML5, também está aqui. Bom, nessa aula a gente vai falar sobre elementos de estrutura com CSS. Você vai ver como estilizar blocos, boxes, containers na sua página para que você possa distribuir o seu conteúdo de uma forma inteligente, otimizada, profissional e escalável. E sempre a gente vai ver aqui do jeito certo, de um jeito realmente que você vai entender o seu código e vai poder dar continuidade aos seus projetos profissionalmente, certo? Seja bem-vindo então a mais uma aula do nosso curso de CSS3. Se você gostar desse vídeo, não esquece, dá um joinha ou dá um like pelo Facebook, compartilha para ajudar o projeto e deixa o teu comentário. Sem mais delongas e mais enrolações, vem comigo que a gente começa agora a nossa aula sobre elementos de estrutura do nosso curso de CSS3. Vamos lá! Dentro da CSS, a gente tem elementos de estilo e elementos de estrutura. Os elementos de estilo servem para que você possa dar o visual, e os elementos de estrutura, obviamente, para que você possa estruturar o seu projeto. Então a gente vai trabalhar agora um pouco de estrutura, para você entender melhor, com o nosso article que a gente tem aqui abaixo. Eu vou deletar tudo, deixo só o artigo novamente, dá um F5 aqui para atualizar, beleza. Bom, vou eliminar essas classes aqui, deixar bem purinho só de HTML, para a gente ir trabalhando como se estivesse do zero, como se estivesse realmente criando o nosso site, certo? A primeira coisa que eu quero fazer na estrutura é transformar isso aqui em um artigo dentro do meu site. Então eu vou ter aqui um class, por exemplo, new, ou news. Uma classe news dizendo que é um artigo de notícia. Ponto .news, é assim que a gente trabalha, tá? Você percebe que eu já estou direto na classe. Por quê? Porque eu posso modularizar isso aqui e utilizar em outros artigos. Dentro dos elementos de estrutura, a gente trabalha com um conceito chamado de box. Então a gente tem caixas. O elemento article, ele é um elemento de box e ele tem um display block. Ou seja, ele é um bloco que vai ocupar todo o nosso content. Então o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente vir aqui e determinar que ele tem um widget de 300 pixels. F5 para atualizar, ele passa a ter esses pixels. Eu também posso dizer, vamos só dar um enter aqui, eu vou trabalhar um por linha para ficar mais visível para você. Eu vou ter um background e eu posso passar aqui simplesmente um FB, FB, FB. Tá? Então ele vai dar um pequeno destaque no fundo, criando aí uma sombra, como você pode ver. Então eu vou deixar mais escuro um pouco para você visualizar bem isso, certo? F5 então, e a gente tem o que seria um artigo. O que acontece, pessoal? Se eu vir aqui e duplicar, e der um F5, você percebe que ele foi para baixo igual. Por mais que ele não esteja ocupando todo o content, né, toda a área aqui do nosso site, ele tem um display de bloco, ou seja, ele é um bloco acima do outro. O que a gente pode fazer para resolver isso é passar um display inline block, ou seja, é um bloco em linhas, F5, e ele passa a ser um ao lado do outro. Você percebe que tem uma pequena separação aqui que não foi criada pela gente. Ele simplesmente tem essa separação. Então os elementos de CSS, alguns deles, ou a maioria deles, tem o seu próprio estilo, como você pode perceber aqui também no título, que ele está maior por ser um H1 e que a gente também não fez essa formatação. Então os elementos possuem o seu próprio estilo diferenciado e padronizado pelo navegador. Bom, eu não quero essa margem aqui. Eu posso fazer o seguinte, eu posso vir aqui e dar um margin left menos 4 pixels. Vou dar um F5 para atualizar e eu vou juntar as boxes ocupando certinho, deixando uma ao lado do outro. Ok, agora digamos que eu queira 4 boxes, uma ao lado da outra. Então eu simplesmente posso vir aqui, pegar o mesmo artigo, duplicar mais 2 vezes, eu tenho 4 artigos, e eu vou ter 4 elementos. Está certo, eu tenho 4, mas perceba que eu não estou ocupando todo o conteúdo, né? Se eu diminuir, o meu site vai passar a quebrar, olha só. Ele vai quebrando até chegar a um ponto que ele não diminui mais. Tudo certo até aí. A gente conseguiu fazer com que ele continuasse na tela. Mas e se eu quisesse ocupar toda a tela? Eu teria que vir aqui e calcular pelo tamanho da tela. Então vamos botar 320, aumentou um pouco. Vamos botar 330, ele vai aumentar um pouco mais. E aí eu já tenho outro problema, ele não vai ajustar a dispositivos menores. Então o que a gente tem que entender é que a estrutura do nosso site
ela tem que seguir a web. E a web, ela é relativa, ela é fluida. Se eu simplesmente remover esse CSS, você vai ver que a gente não está corrigindo o estilo. A gente está bugando ele, porque se eu não tiver CSS, ele se ajusta e eu consigo ler em qualquer tamanho de tela. O que a gente pode fazer então? Em vez de trabalhar com pixels, que é algo que vem do design em cartaz, né? É um vício que a gente trouxe aí do design que a gente tem do mundo físico. Então, se a gente parar de usar os pixels e começar a trabalhar com tamanhos relativos, a gente vai ter com certeza um melhor resultado. Eu poderia fazer 25%. F5 para atualizar. Neste momento, eu estou ocupando todo o espaço e se eu diminuir, olha só, ele vai se ajustando. Obviamente que eu cheguei a um ponto aqui que o meu estilo ficou totalmente errado. O que eu posso fazer é determinar que ele vai ter um min widget de 200 pixels. Então o mínimo que ele vai diminuir é para 200. E aí, claro, a gente tem o design responsivo para ajustar isso em outras telas, o que não vem ao caso agora. Bom, a gente pode trabalhar também com outro tipo de ajuste. Além de eu definir um display em line block, eu posso dizer que meu elemento vai ter uma flutuação, float left, por exemplo. Quando eu der um F5, você percebe que ele está ocupando tudo novamente. Vou jogar novamente o meu background, passar um red aqui dessa vez. F5, você percebe agora que eu não tenho margens separando. Por quê? Porque o meu float, ele limpa todos os elementos de box desse meu atributo, desse meu elemento. Agora eu posso simplesmente definir um widget de 25%. E você vai ter a distribuição correta e sem interferência de estilos do elemento. Então existem várias formas de a gente trabalhar com box. Outros elementos que são de estrutura são os paddings também. Ou seja, você trabalha a estrutura de um elemento. Por exemplo, 20 pixels. Eu estou criando um espaçamento interno de 20 pixels. Tá vendo? O que aconteceu aqui? Quando eu joguei esses 20 pixels, eu ocupei mais da área, tá? Por causa do meu conceito de borda. Ou seja, um elemento que tenha mais 20 pixels, ele tem 20 pixels de cada lado, tá? Vamos só fazer o seguinte, deixa eu vir aqui abaixo e comentar esses outros aqui. Então eu tenho lá 25% do elemento, mas eu tenho mais 20 pixels de cada lado. Se eu remover, você vai ver que ele diminui o tamanho. Porque o tamanho de uma box é baseado no tamanho do seu conteúdo. Por isso que a caixa aumenta quando eu jogo o meu pad. Então ele vai aumentar aqui. Ok, esse é um problema. Você percebe que é um problema. Porque se a gente está aumentando o espaçamento interno, a lógica para que a gente consiga controlar todos os elementos seria simplesmente ele reduzir o tamanho do conteúdo. Existe como a gente fazer isso. É um elemento de controle. A gente pode simplesmente botar aqui um box sizing border box. Ou seja, o tamanho da box será baseada na borda dessa box. E nesse momento, o elemento não amplia mais, ele simplesmente cria o espaçamento interno. E agora eu posso vir aqui descomentar todos eles e dar um F5. Eu tenho o padding e eu tenho novamente aqui o meu elemento sendo separado. A gente tem outro elemento também de estrutura que é o merging. O merging é para separar esses elementos. Então eu posso ter um merging, por exemplo, right 5 pixels. O que vai acontecer? Como essa estrutura ela está fora do meu elemento, ela está espaçando um do outro, se eu der um F5, novamente eu perco aqui. O que eu posso fazer é, em vez de utilizar esse merging, colocar um border. Então um border de 5 pixels, sólido, FFF, que é a cor do fundo. F5 para atualizar. Então eu criei mais uma vez o elemento interno e continuo controlando ele com relatividade. Outro elemento que a gente tem também para controlar a estrutura é o clear fix, ou seja, a liberação de um float. Quando você está flotando um elemento, o que tem abaixo deixa de ser escorado pelo template. Ou seja, se eu vim aqui e criar uma div, por exemplo, abaixo dessa, uma div, e passar um teste, essa div ela não está dentro do float. Se eu der um F5 aqui para atualizar, você vai ver que ela subiu aqui. Tudo certo, né? Ela realmente está nessa posição. Mas o problema maior que a gente tem é no controle desses elementos internos. Se eu vim aqui agora, pegar um parágrafo, todos os parágrafos, e dar também float left, você percebe que eu tenho a modificação de estilo interno apenas. Vamos só remover esse aqui, não é esse exemplo que eu quero dar para vocês agora, tá? F5 para atualizar, tá tudo certo.
os elementos estão corretos, né? Eles estão dentro das caixas ainda e eles estão todos liberados aqui de formatação por causa do float. Eu também posso pegar esse float left e dizer que esse parágrafo tem um width de 100%. Qual que é a grande diferença, pessoal? Dei um F5 para atualizar, não mudou nada. Então quer dizer, como eu estou dentro de um artigo, o width 100% é relativo ao artigo ao qual o parágrafo pertence. Então tudo que está dentro do artigo herda as características principais desse artigo, certo? Então se eu tiver aqui no News um font size de 2em, ou seja, estou dobrando o tamanho da fonte, todos os elementos internos recebem essa formatação também, ok? Então você tem que perceber isso, que os elementos internos herdam o estilo do elemento pai. Beleza, agora o exemplo que eu quero chegar. Os meus parágrafos têm um float left, certo? E um width 100%. Se a minha box principal não for flotada, posso remover aqui, ela não está dentro da mesma camada. Olha o que acontece. Você percebe que a box subiu, né? Você até tem aqui a formatação. Vamos só fazer o seguinte, o width 100%. F5, agora você vai entender melhor. O meu conteúdo aqui, ó, a minha box está dentro do H1, né? E subiu aqui a box, ou seja, o parágrafo não está mais dentro, porque ele está flotado. Se eu pegar o H1, vamos só fazer aqui bem certinho um exemplo para você, por exemplo, o header, né, o nosso header que está ali abaixo, que está contendo o H1 e o parágrafo, se eu der também nele um float left, ele passa a não estar novamente dentro da mesma camada. E aí você perdeu toda a estrutura dos seus elementos. Por quê? Como o H1, como o header, né, e os parágrafos estão em outra camada da box, o CSS não reconhece esse conteúdo como sendo dessa box. E o que você tem que fazer é ou dar o float left na box, mas existem casos que você não pode dar esse float left, que você realmente quer aqui, por exemplo, um display block, né? Você quer que ele tenha um display block e não um float. Não vai funcionar. E é para isso que a gente tem a técnica do clear. O clear vai dizer aonde a box está terminando dentro do código. Então eu posso vir aqui, criar uma class clear. O nome da class é clear, eu gosto de fazer assim porque fica fácil de entender por que aquela div está lá. E eu vou ter um clear both. Simples assim, pessoal. Ou seja, a div termina aqui, embaixo. Aí eu venho dentro da div principal, ó, então esses elementos estão todos flotados. O meu float termina aqui. E é aqui também que a minha box tem que terminar. Então eu vou dizer que o div class clear está aqui. Eu simplesmente abro e fecho a div. Ou seja, eu estou identificando que essa box está concluindo aqui. O seu conteúdo está terminando aqui. Estou liberando os floats dentro da minha box. F5, você percebe que ela já reconheceu o conteúdo como sendo dela. Então, esses são elementos que você vai utilizar muito no desenvolvimento do seu site, tanto os floats quanto os displays, né? A gente tem display block, display inline block, entre outros displays que você pode utilizar, como none, hidden, que são muito úteis durante a estruturação do seu site. O principal é você saber trabalhar com as boxes. Então, é o display, é o float left, é os backgrounds, que a gente vai trabalhar mais ainda, padding, merging, né? O box sizing aqui, eu não deixei ele completo, tá, pessoal? Aqui ele é um elemento CSS3, então eu terei que passar um Moz box sizing e também um WebKit box sizing. A gente vai trabalhar bastante isso para você entender bem o funcionamento. E todos eles teriam aqui o border box. Então a gente consegue controlar o tamanho de todas as boxes, né, pela borda dele. Outro elemento também de estrutura é, obviamente, a borda, né, que a gente já tem aqui um border. E eu poderia ter também um outline, por exemplo. Outline, 10 pixels, solid, e vamos pegar aqui um 999. O que acontece? O outline é uma linha externa, tá vendo lá? Ele pegou lá por fora. Deixa eu só dar o clear aqui, ou o float até para a gente poder ver melhor, ó. Float left, certo? F5 para atualizar, beleza. Então eu vou passar aqui, ó, um merging bottom de 50 pixels aqui para separar, ok. O outline, então, ele não interfere no tamanho da box, ele simplesmente cria uma linha externa, uma borda externa ao seu elemento, à sua caixa, tá? Então você percebe que a gente tem aqui mais ou menos um botão. Eu poderia criar um botão simplesmente com esses estilos de CSS. É o que o Google faz, tá? Se você for ver no Google, ele tem um background azul,
uma bordinha branca e o outline azul também. E está feito um botão muito bem estilizado, simplesmente utilizando CSS. Tá, pessoal? Então esses são os nossos elementos de estrutura, como você estruturar o seu site. A partir disso, se você tivesse, por exemplo, o 25% novamente, né, que a gente está trabalhando agora com 100%, deixa eu só encontrar aqui, então float left, o widget 25%, eu teria mais ou menos o que seria uma galeria de artigos aqui, obviamente sem esse outline, né? Vou só remover aqui então, deixar ele comentado para você. Eu teria mais ou menos uma galeria aqui de 4 artigos em linha. E aí você vai estruturando de acordo com o que você precisa. Por que eu estou trabalhando com porcentagem? Porque aí eu tenho uma web relativa, né? Independentemente do tamanho do dispositivo que acessar, o meu site já está se ajustando. E aí, para monitores menores, claro, a gente tem que trabalhar aí as outras telas com design responsivo e tudo mais. São outras técnicas um pouco mais avançadas e que ainda nesse curso eu vou introduzir para vocês isso. Bom, concluímos mais uma aula do nosso curso de CSS3 e agora você já sabe trabalhar com elementos de estrutura. Existem também os detalhes desses elementos de estrutura que a gente vai ver na próxima aula, ok? Eu espero que você tenha gostado dessa aula, que ela tenha ajudado você a entender mais os elementos de estrutura. Te deixo um forte abraço e eu te vejo na próxima aula.